Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Oi, gente, eu sou a Jéssica. Oi, gente, eu sou o Gustavo. Eu sou a Marília. E é isso aí, estamos aqui para mais um episódio de Pizza de Dados. Antes da gente começar, temos os nossos recadinhos. O primeiro é que a gente está de site novo, agora o nosso domínio é pizzadedados.com, então vocês podem conferir lá todo o nosso conteúdo. A gente também está com um perfil novo no Facebook, que também pode ser acessado por facebook.com/pizzadedados. E para comemorar esse site novo, a gente fez uma sessão de doações no site. Se você for no site, na parte de sobre, você vai ver lá um botãozinho de doar via PayPal. Então, se você quiser contribuir com o nosso produto, com o que a gente faz com muito amor, mas quiser dar uma ajudinha pra gente, é só clicar lá. A gente já tem agradecimentos especiais ao Bruno e ao Bottery pelas doações que já aconteceram ao longo dessa semana. Muito obrigada. Também falar que existe um grupo de Júlia no Telegram. A gente vai colocar o link no nosso site. Então, se alguém tiver interesse de participar do grupo de Júlia, é só entrar lá. E também agradecer o Kevin Breaker, que colocou a gente na lista de principais podcasts brasileiros de tecnologia. Uhul! A gente ficou muito feliz de estar nessa lista. E então, a gente queria dar um forte abraço aí no Kevin por ter colocado a gente lá. E lembrar sempre todos vocês que se vocês têm interesse em algum tema ou ficou alguma dúvida em relação a algum termo que a gente falou ao longo do episódio, todos os termos, todos os conteúdos e sites que a gente fala estão todos disponíveis no nosso site em cada episódio que é publicado, tá bom? Só ir lá conferir. Bom, passadas essas apresentações iniciais, né, esses recadinhos iniciais, queria pedir para nossa convidada se apresentar. Marília, por favor, se apresente, fale quem você é, o que você faz. E, por favor, a sua pizza favorita. Obrigada, Letícia. Obrigada a todos pelo convite. Bom, meu nome é Marília, novamente. Atualmente eu sou Mozilla Technology Policy Fellow, que é um programa de fellowship da Fundação Mozilla. Eu faço parte do primeiro grupo de fellows que trabalham especificamente com políticas públicas e eu trabalho mais especificamente com defesa do consumidor e concorrência no ecossistema digital. Eu sou advogada por formação, com uma breve experiência em políticas públicas, e minha pizza favorita eu acho que é bem básica, de pepperoni, a pizza de Ávola. Ganhou na pizza, hein? Exatamente, todo mundo aqui apreciou. Muito legal. Então, a Marília, né, você falou que é do Mozilla Technology Policy Fellow, é isso? Isso. Conta um pouquinho mais sobre isso, o que você faz, qual que é o objetivo desse grupo, como é que ele surgiu? Bom, a Fundação Mozilla, ela tem vários fellowships, né, que é uma forma de incentivar e fomentar lideranças em diversos países e em diversas áreas. Então, tradicionalmente, a Mozilla tinha os Open Web Fellows, os Science Fellows e os Media Fellows. E recentemente eles começaram os Tech Policy Fellows, que são pessoas que, coincidentemente, essa primeira turma de Fellows de Policy são pessoas que tiveram experiências no governo trabalhando com políticas de tecnologia. Então nós inicialmente éramos 13, sua maioria concentrada nos Estados Unidos, então pessoas que trabalharam na administração Obama com políticas de tecnologia, na Casa Branca, no FTC, no Ministério da Justiça americano, trabalhando com políticas de tecnologia variadas, indo desde neutralidade da rede à inteligência artificial. Tem eu aqui no Brasil, temos também uma fellow em Nairobi, que é cientista de dados, inclusive, e temos uma fellow na Índia que trabalha especificamente com neutralidade da rede. Bom, o objetivo desse fellowship, como eu disse anteriormente, incentivar, fomentar e não financiar, mas trabalhar com pessoas que eles consideram que são cruciais ou que podem avançar políticas que são muito caras para a Fundação Mozilla, como a privacidade ou a defesa do consumidor, que é o meu papel aqui no Brasil. Eu tive uma experiência no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional do Consumidor, quando eu trabalhei na administração do governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, com políticas de defesa do consumidor
consumidor e sociedade da informação. Então, nós trabalhamos com neutralidade da rede, a aplicação das regras do consumidor na internet, em serviços digitais e muito focado também em privacidade. Nós acompanhamos e lideramos a consulta pública do projeto de lei, do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, que é um dos projetos de lei que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional para ser o marco regulatório da proteção de dados pessoais no Brasil. Então, eu trabalho especificamente com isso, mas os outros fellows da Mozilla têm já expertises variadas, mas relacionadas aos pilares da Fundação Mozilla, do que eles chamam de Internet Health, né? Daquilo que fomenta a saúde da internet. Caramba, que legal. Marília, você podia dar a sua visão, assim, já que você ajudou a trabalhar no projeto de lei, né? Dar uma ideia como foi esse trabalho, do que vocês queriam e do que acabou sendo com esse projeto, que eu adoro, assim, quando eu trabalhava com política pública, eu via que sempre tem uma visão muito diferente de quem está mexendo com aquilo, tem toda uma certa intenção que às vezes não transparece tanto, né, para quando chega pra gente o resultado final, mas que é sempre muito interessante ter essa visão que enriquece muito, muito o que a gente consegue entender sobre isso. Se pudesse falar um pouco? Claro, vai ser meu prazer, sempre gosto muito de falar sobre esse tema. Quando nós iniciamos o debate público para o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, ele vinha da necessidade de instrumentalizar aspectos da privacidade. A privacidade é um direito fundamental que evoluiu muito, que evolui, né, de acordo com questões sociais, políticas, econômicas. Então, a privacidade, ela assume diversas facetas de acordo com o contexto que a gente vive. E hoje, no contexto em que nós temos a economia essencialmente digitalizada, né? Os aspectos da personalidade de nós, cidadãos, eles estão todos ramificados em dados. Então, a privacidade acaba assumindo um aspecto relacionado aos dados e às informações que nós construímos, que nós produzimos ou que são inferidos sobre nós mesmos. Então, uma normativa de proteção de dados pessoais, ela visa criar instrumentos para a proteção de direitos fundamentais como a privacidade, como a liberdade. Então, essa foi a necessidade. E não só a necessidade de criar instrumentos normativos para proteger a privacidade do cidadão, mas também harmonizar as regras brasileiras, principalmente de fluxo de dados pessoais, com as regras de outros países, né? Então, a União Europeia é um país que já tinha uma forte tradição de regulação nessa área desde 1995, 96. Os Estados Unidos também com uma normativa muito específica do país, mas o que eu quero dizer com tudo isso é dizer que o Brasil, em termos de marco regulatório, estava atrasado. Em 2010 foi quando essa discussão começou no âmbito do governo federal e continua atrasado até hoje. Nós estamos em 2018 e continuamos sem uma normativa. Só para eu entender, assim, essas normativas são algo que as empresas devem seguir ou são tipo guidelines? É uma coisa mais, a gente acha que isso aqui tem que ser feito, mas vai de cada empresa. Como é que funciona isso na prática, assim? Bom, hoje o que a gente está discutindo é uma lei, né? Seria uma lei federal. Então, uma lei federal, ela seria obrigatória não só para empresas, como para governos, ou até mesmo pessoa física que coletam e tratam dados pessoais. Então, muito mais do que guidelines, seriam obrigações, né? Então, tem ali padrões mínimos que indivíduos e empresas e órgãos governamentais que coletam e tratam dados pessoais devem respeitar, e cria também direitos para os cidadãos. Nós estamos falando somente de dados pessoais, né? Dados que são relacionados ao indivíduo, especificamente. Marília, você saberia dizer, o projeto de lei, no final das contas, ficou mais perto dos Estados Unidos ou mais perto da Europa, assim, né? A Europa sendo um pouquinho não, né? Relativamente, bem mais estrito do que a dos Estados Unidos, né? Temos hoje, no Congresso Nacional, 2 projetos de lei, né? Um na Câmara dos Deputados e um no Senado, que tratam dessa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Acho que hoje eu arriscaria dizer que ele tem inspirações muito mais na normativa europeia do que na americana, muito porque a nossa tradição jurídica, que é uma tradição civilista, né, de civil law, é muito mais parecida com
a experiência dos países da União Europeia, né? Mas isso não impede, claro, do nosso atraso normativo não se beneficiar de aprender com práticas de países de tradição do common law, como os Estados Unidos. E agora eu estou falando um monte de termo jurídico que não interessa para vocês aqui, nem muito para ninguém interessado no tema. Mas, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, a inspiração é mais, sim, no texto da União Europeia. Não, pode jogar os termos aí, não tem problema não, assim. Não, só para falar, tipo, fica à vontade, pode falar os termos, a gente tá aqui justamente para aprender e entender como é que isso funciona, mesmo que a gente possa parecer que não seja do nosso interesse, tá? Tá bom. Existe alguma relação com as regulamentações entre dados abertos e os dados pessoais, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem a lei de acesso à informação, e aí eu queria saber se existe alguma relação com as regulamentações novas. Tudo bem que o Brasil está atrasado e tudo mais, mas se vocês se inspiram, se apoiam nas leis de acesso à informação e esse tipo de coisa. Ou se nada a ver, tô viajando. Não, é uma pergunta super importante que você está fazendo, e é um tema que, na verdade, ainda gera muita discussão dentro do governo sobre o âmbito de aplicação até de uma lei de proteção de dados pessoais. Tradicionalmente, as normativas de transparência pública, como as leis de acesso à informação, elas eram posteriores ao marco normativo de privacidade. O Brasil, ele, na verdade, foi diferente. Primeiro, nós tivemos uma lei de acesso à informação, então uma normativa de transparência, para depois ter algo, ou o que a gente espera, ter algo sobre a privacidade. Mas elas estão relacionadas no sentido de que na própria lei de acesso à informação, por exemplo, a nossa lei de acesso à informação, existe um pequeno capítulo sobre proteção de dados pessoais. Hoje, lá, você olha no fim da lei de acesso à informação, quando você vai fazer um pedido de lá, e você não pode, se você não for, né, a pessoa com quem aqueles dados pessoais se relacionam, o pedido não pode abarcar dados pessoais, por exemplo. Então, a característica da publicidade do dado, da transparência dele estar aberto, não desnaturaliza ou não descaracteriza o caráter pessoal dele. O que eu quero dizer por isso? O fato de um dado estar aberto, estar público, tá no Facebook, tá no Twitter, tá no portal da transparência, no site da Câmara, não tira o fato daquele dado ser atribuído à pessoa e poder ou não, o uso que é feito com ele, poder ou não causar um dano a alguém. Então, a normativa de dados pessoais, que protegem os dados, ela não limita que os dados sejam usados. Ela só cria alguns padrões e algumas regras para aqueles dados serem usados. Então, por exemplo, se dados que são hoje objetos de transparência pública, dados pessoais, né? Como hoje nós temos o CPF. O CPF é um dado hoje que a gente pode dizer que é público, mas ele continua sendo um dado pessoal. Se, de alguma forma, ele for usado para discriminar a pessoa relacionada àquele CPF ou causar algum dano a ele e a intimidade, a privacidade ou outros atributos da privacidade do cidadão, uma normativa de proteção de dados pessoais se aplicaria, sem descaracterizar a publicidade daquele dado. Não sei se foi muito claro o que eu respondi. Foi claríssimo, era bem isso mesmo. Porque, por exemplo, enquanto trabalhando no Serenata, né, a gente sempre via muito dado, e a gente fala assim, a pergunta que a gente sempre tinha é até que ponto esses dados podem estar públicos, influenciam a vida pessoal das pessoas, né? Principalmente quando a gente estava fazendo algumas análises mais sensíveis no conteúdo, entendeu? Então a gente ficava naquelas, né, tipo, isso aqui a gente pode mexer, não pode, e a gente... Por exemplo, a gente não tinha conhecimento das regulamentações para a parte dos dados pessoais. E a gente aceitava que todos aqueles dados da SEAP, no caso, eram públicos, então a gente poderia fazer uso deles da melhor forma, né? Entendi. Na verdade, foi muita coincidência, né? A gente marcou com a Marília fazia muito tempo já, quando estourou o escândalo do Facebook, da Cambridge, que na verdade trouxe esse tema ainda mais à tona, né? Essa questão da preocupação com os dados, da privacidade, até onde a gente pode ou não usar os dados e juntar isso. E você vê alguma influência já nas políticas, nos rumos brasileiros, assim, depois desse escândalo? Não sei nem se pode chamar de escândalo, né? Não sei. Nessa questão com o Facebook, o que você acha? O caso, né, do Facebook e a Cambridge Analytica está influenciando o debate sobre privacidade e dados pessoais no mundo todo, né? Não é um fato exclusivo do Brasil. Embora nós estamos... Esse projeto,
projeto, essa política pública esteja em debate desde 2010, a potencialidade do uso de dados pessoais influenciarem a integridade das nossas eleições esse ano, acabaram trazendo novamente à tona a discussão sobre proteção de dados pessoais, que estava ali um pouco esfriada, se eu puder dizer isso, né? A normativa de proteção de dados pessoais não estava na agenda prioritária do governo há um certo tempo, né? Estava lá um pouquinho empoeirada no Congresso. Mas depois do que aconteceu nos Estados Unidos, né, a gente vê que mesmo com leis fortes de proteção de dados pessoais, com investigações pelo FTC anteriores, ela não foi suficiente para frear ou não criar incentivos para que aquilo não acontecesse. Então, as normativas de proteção de dados pessoais, elas foram colocadas em xeque, mais ou menos, por causa desse caso, o que, de uma forma positiva, trouxe esses projetos de novo para a pauta do Congresso. Então, mesmo por uma questão negativa, nós temos aí esse tema de novo na pauta do dia. Legal. Você trabalha mais especificamente com a parte de direito do consumidor, certo? Certo. E como é que isso funciona? Como é que é aqui no Brasil o direito do consumidor online? Como é que... na verdade, é bem ignorância minha, assim, eu não sei nem como é que funciona isso, né? Como isso é aplicável, sabe? Então, no Brasil, nós temos uma normativa de defesa do consumidor bem forte, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, que é uma norma antiga, né, que é da década de 90, e por mais que ela pareça antiga hoje para se aplicar às novas tecnologias, ela tem regras muito fortes, né, como se fosse um manual ali, que pode ser aplicado em diversos contextos, independente da evolução da tecnologia. Vamos dizer assim, na década de 90, a internet não era uma questão, né, que as pessoas que elaboraram o Código de Defesa do Consumidor estavam preocupadas. Tanto que você vai pensar, se você for ler o Código de Defesa do Consumidor na parte que trata de dados pessoais, ou algumas regras relacionadas especificamente a dados pessoais, são sobre a proteção ao crédito, então sobre as bases de dados negativas do crédito, que era uma realidade na época. Hoje nós temos mais casos, né? O meu trabalho, especificamente no meu fellowship, na época que eu trabalhava no Ministério da Justiça, dizer ou não dizer, mas estudar e analisar como o nosso Código de Defesa do Consumidor e outras regras consumeristas, né, como, por exemplo, o Decreto de Comércio Eletrônico, o Decreto de Atendimento ao Consumidor, ou regras até mesmo setoriais, como as resoluções da Anatel, as resoluções do Banco Central, podem ser interpretadas e adequadas para um ambiente digital, se a gente precisa ou não precisa de novas regras. Na verdade, é identificar qual é a principal dificuldade que os nossos órgãos de defesa do consumidor ou o próprio cidadão tem na hora de reclamar o seu direito quando ele está relacionado a serviços digitais, por exemplo. Não sei se ficou claro. Nesse sentido, né, do seu estudo, por exemplo, de analisar, porque o Código de Defesa do Consumidor, como você falou mesmo, ele é bem recente, mas ele não é tão recente assim se considerar, por exemplo, o passo que anda coisas na internet, né, que a cada minuto já 1000 coisas aconteceram. Qual foi o resultado do estudo? Como é que você está estudando isso ainda? Não tenho certeza, mas precisa haver atualização, porque a gente sabe, por exemplo, nossas leis são muito desatualizadas, né, não conta por um monte de coisa que acontece hoje numa realidade que já é bem diferente da época que foi escrita e tudo mais. Mas como é que funciona pro lado do consumidor, do Código de Defesa, assim? Ele é antigo, mas não é tão antigo. E se ou fosse identificado, por exemplo, que ele não está sendo suficiente, quais seriam os passos para mudar isso? Quem que tem esse poder, por exemplo? Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor, como eu disse anteriormente, ele é uma ferramenta poderosíssima. Uhum. E o que eu identifiquei como algo que falta hoje para a gente são questões mais relacionadas à educação e capacitação, como, por exemplo, capacitar os nossos órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs, para aplicar as regras que a gente já conhece no ambiente digital, ou mesmo educar o consumidor para saber que ele tem direitos.
como, por exemplo, quando uma base de dados dele, um cadastro dele que ele fez numa loja, compartilhado sem o consentimento dele, aquele é um direito que ele tem, né? E se ele está sendo importunado por uma empresa ou uma outra empresa que ele não deu aqueles dados de contato para ele, ele tem o direito de reclamar sobre isso. Então, falta ainda também um elemento de educação do consumidor e entender quais são os direitos dele que também se aplicam na internet. E a capacitação dos nossos órgãos de defesa do consumidor em poderem atuar, e também a criação de políticas públicas relacionadas a esse ambiente digital, que ele é muito mais complexo do que a gente tem capacidade de atuar muitas vezes. Então, por exemplo, muitas vezes o consumidor identifica que aquele dado dele foi compartilhado de forma equivocada, né? Que ele não consentiu com aquele compartilhamento, por exemplo, do telefone dele, que estava numa base cadastral e foi parar em outra, mas ele não tem controle de até onde aquele compartilhamento foi, né? De fato. Então, nós temos hoje, na verdade, mais complexidades do que até respostas sobre essa atuação. E isso envolve todos os setores, não só o consumidor, como as empresas, em repensarem as políticas internas de transparência, de responsabilização e uma atuação bem coordenada com os nossos órgãos de defesa do consumidor. Então, eu acho que primeiro a gente precisa dar um passo anterior, né, para ver como a gente consegue organizar todo mundo nesse ecossistema, para depois ver aonde nós temos falhas. E aí, quando nós estamos falando de tecnologias muito mais avançadas, como a internet das coisas, aprendizado de máquina, aí sim a gente poderia dizer que a nossa legislação talvez seja um pouco insuficiente, por exemplo, na parte de responsabilização desses atores. E aí, se a gente julgasse que há uma necessidade de mudar, aí nós temos várias maneiras de fazer isso. Podemos fazer desde uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, que deve ser feito via Congresso Nacional, né? Só pode alterar o Código de Defesa do Consumidor com outra lei. Ou se o governo federal acreditar que isso pode ser feito via uma política pública do executivo, então isso pode vir como um decreto, como foi o decreto de comércio eletrônico, ou isso pode vir como uma resolução de alguma órgão que trabalha especificamente com, por exemplo, padrões de internet das coisas. Então, agora a gente está prospectando para um futuro um pouco mais distante, mas, de fato, para internet das coisas e aprendizado de máquina, nossa legislação ela pode ser insuficiente na medida que ela não previu esse tipo de tecnologia, né? Ninguém previu. E, principalmente, a gente não previu coisas gerando dados sobre a gente, né? O Código de Defesa do Consumidor pensa apenas nos indivíduos. E isso é um desafio que não só o Brasil está enfrentando. Vários outros países do mundo estão pensando se precisamos ou não adequar nossas legislações e como fazer isso da melhor forma, sem frear a inovação e sem frear incentivos para o desenvolvimento tecnológico. Ô Marília, você estava falando, eu também pensei que acho que vem um pouco de educação também, né? Porque, por exemplo, a gente tem um amigo que cadastra cada e-mail que ele cadastra com o nome da empresa em que ele está cadastrando e-mail. Por exemplo, ele vai no banco, ele cadastra, por exemplo, banco @ o e-mail dele. E aí ele consegue traquear empresas, serviços que acabam vendendo esse e-mail para outros bancos, né, que usam esse e-mail para spam. E assim, no primeiro momento, na primeira vez que me falaram isso, a sensação que eu tive foi, tá, mas e daí? É só você, sei lá, fazer uma flag de que aquilo é spam, ou sei lá, descadastrar, tem sempre embaixo de e-mail o negócio de descadastrar. Mas eu acho que vai também educar as pessoas para entenderem que isso é uma violação do direito delas, né, e que é uma coisa que não deveria ser feita, aquela informação foi dada para uma empresa ou para um serviço específico e não para aquilo virar público, né? Sim, educar os consumidores. Muitas vezes nós damos nossos dados sem pensar muito na necessidade, na proporcionalidade deles, ou sem pensar criticamente na real necessidade que aquela empresa tem, que aquele órgão tem, de ter aquela informação sobre você. Então, por exemplo, se você está no aeroporto e aí você vai comprar uma água, a necessidade de você dar o seu CPF para comprar uma água. A finalidade em você dar o seu CPF para que a empresa preste aquele serviço para você.
certo? Então, pensar qual é a finalidade, você dar aquele dado e a prestação do serviço está sendo para você, não é uma responsabilidade somente do consumidor, claro. A gente não pode impor também ao consumidor todo o juízo de razoabilidade sobre o dado pessoal dele, também da empresa. É muito mais confortável coletar todas as informações possíveis sobre o consumidor. E não só isso, pensarmos também em modelos de negócio em que a minimização da coleta de dados seja um incentivo. Então, o exemplo do seu amigo, um exemplo de solução técnica e não normativa de acompanhar esses dados. De acompanhar aquele dado que você deu, até onde ele está cumprindo a finalidade da coleta e do tratamento dele e aonde aquilo cessou. E pensar em soluções técnicas para garantir direitos à privacidade e proteção de dados pessoais é algo que ainda falta muito para a gente como política do consumidor, não política só de consumidor, mas políticas públicas relacionadas a dados em geral. E não só isso, falta também um certo raciocínio crítico das empresas na real necessidade que eles têm de coletar todos os dados, aqueles dados pessoais, e não só um raciocínio crítico relacionado à prestação do serviço deles, mas também uma transparência ativa para o consumidor do que eles fazem com aqueles dados. Então, por exemplo, se você vai numa farmácia e a farmácia pede o seu CPF para te dar um desconto, você tem que saber por que a farmácia está coletando o seu CPF para te dar um desconto. Ela muito provavelmente compartilha o seu perfil de compra com alguém para você poder ter aquele desconto. Então, falta um pouco desse regime de transparência para o consumidor saber qual foi a real necessidade da coleta do CPF dele e qual é a relação entre a coleta do CPF dele e um desconto. Essa solução que esse nosso amigo deu ok, pra gente que é mais entendida da tecnologia, tudo bem, passa, mas pro resto comum da população brasileira, imagino que não seja tão trivial assim, né? Então fica um pouco mais difícil. Então, realmente, esse negócio da educação é um aspecto muito importante. Enquanto serenata, por exemplo, a gente se deu conta bastante que tem muita coisa que a maior parte da população precisa aprender ainda. Por exemplo, a questão da lei de acesso à informação, que a gente tem dado público, muita gente não sabe, que a gente tem uma normativa para coisas que a gente achava que não existia, tipo o gasto que os deputados fazem com a SEAP e tudo mais. Então, eu acho que essa parte do cuidado com os nossos próprios dados, da importância desse cuidado, também entra nesse aspecto. Nesse caso que você falou da farmácia, eu acho muito interessante, porque, assim, o que eu imagino que a farmácia, que eu sempre imaginei, né, quando eu dei meu CPF para a farmácia para ganhar o desconto, é que ela fosse pegar aquilo lá só para fazer um padrão das minhas compras, né, tentar fazer um perfil meu e fazer alguma coisa parecida com que uma certa... Eu posso falar o nome, né? A gente posso falar o nome. Do que por exemplo, teve aquele exemplo da Target lá nos Estados Unidos, né? Que só com o padrão de informação, o padrão de compra das pessoas conseguia prever até se a pessoa estava grávida antes mesmo da família saber, né? E aí eu fico pensando assim, até que ponto também a farmácia, na minha opinião, deve estar longe ainda desse nível, né, de previsão, mas até que ponto também eles sabem o que eles vão fazer com isso no futuro, a ponto assim de já conseguir informar pra gente, né? Às vezes, por enquanto, eles nem sabem como fazer com esses dados, né? Estão deixando ele mofando lá, e você acha que realmente eles já teriam que ter todo o plano deles para fazer isso, do que eles vão fazer, para que eles vão usar, para que eles não vão usar, para ser mais justo realmente, assim, ao informar pra gente, né, o que se vale a pena ou não, né, pra gente conseguir tomar uma decisão pensada. Não é uma realidade tão distante que as farmácias que têm planos de fidelidade e associam o seu perfil de compras ao seu CPF, vendem o seu perfil de compras. E aí, para quem eles vendem o seu perfil de compras, que ainda é um mistério para muitas pessoas, porque não existe a obrigação dela informar isso ativamente ao seu consumidor. E aí você pode parar para pensar, quem tem interesse no seu perfil de compras da farmácia? O teu plano de saúde, talvez, para aumentar ou não o sinistro do teu plano. Então, isso não é uma realidade distante, não. É uma realidade bem atual. E aí isso envolve outras questões,
como o incentivo que a gente está gerando é que privacidade, proteção dos dados pessoais acaba sendo hoje um direito de quem consegue pagar por isso. Então, se eu posso ir na farmácia e não associar as minhas compras ao meu CPF, é porque eu posso pagar mais caro para aquele remédio que eu preciso. Enquanto outras pessoas precisam daquele desconto, para elas é bom, e elas vão ter um perfil associado que vai ser compartilhado de uma maneira que elas não possuem controle. Nossa, assim, eu vou falar que assim, eu nem imaginava que eles vendiam essas informações para terceiros e nem que podia fazer isso. Eles simplesmente, hoje em dia, então eles podem pegar essas bases de dados e simplesmente vender com o CPF identificador da pessoa, sem anonimizar nem nada, literalmente potencialmente até para o plano de saúde, por exemplo, e o plano de saúde pode levar isso em consideração na hora de considerar a renovação ou aumentar o valor do seguro? Sim, hoje nós não temos nada que proíba, de fato, essa prática. Nós vamos ter ali o Código de Defesa do Consumidor e outras normativas que são muito baseadas no consentimento, mas são normativas que ainda não estão sendo aplicadas de forma efetiva a esse mercado, por assim, se a gente puder dizer isso. E mesmo uma lei geral de proteção de dados pessoais, ela não vai proibir essa prática per se, ela vai regular isso. Então, por exemplo, uma lei geral de proteção de dados pessoais, ela vai dizer que a farmácia tem que obter o consentimento do cliente e informar para ele que ele vai compartilhar ou não aqueles dados, que ele vai compartilhar aqueles dados com seguradora, plano de saúde, ou com o governo, ou com cartão de crédito, enfim, com todos os atores que ele compartilha aqueles dados. Então, é uma série de obrigações que essa lei vai criar relacionadas à transparência e responsabilidade sobre o uso daqueles dados. Mas mesmo uma posterior lei que governe a economia baseada em dados, ela não vai proibir essa prática, ela vai apenas regular. E, de fato, nem sempre é uma prática que a gente quer proibir categoricamente. De repente, o compartilhamento e a criação de informações como essa, elas podem ser benéficas ao consumidor. E aí, por isso que a gente precisa de freios e contrapesos e instrumentos muito claros que, num potencial dano ao consumidor, ao cidadão, ele tenha maneiras de acionar e de fazer valer o seu direito. Mas eu acho que a ideia nunca é proibir comportamentos ou práticas de mercado categoricamente. Nossa, assim, realmente, você é uma profissional mesmo, que realmente eu já estava aqui preocupado, já passei de interessado para preocupadíssimo que isso pode ser uma realidade, e você está falando que mesmo assim talvez a gente tenha que realmente ter calma, não é para proibir tudo. E não, assim, realmente, você tá totalmente certa. Então, se você pudesse compartilhar uma anedota pessoal, quando eu fui virar microempreendedor individual, né, você foi criar CNPJ, e assim, no dia seguinte que eu criei CNPJ, você tem que ir lá no cadastro, tem que colocar seu e-mail, etc. Comecei a receber e-mails de prestadoras de serviços, de empresas que prestam serviços para, por acaso, microempreendedores individuais, né? Então, assim, alguma parte do processo ali que foi só com atores governamentais, vazou, foi vendido, esses dados são vendidos corriqueiramente para empresas que têm interesse em atingir esse público, né? Então, assim, pode até nem ser nesse caso, assim, imagina até que seja um vazamento ali, alguém que pega e anota e depois passa para outras pessoas, né? E até a questão também, eu lembro que antigamente era muito fácil lá em Brasília mesmo, você chegar, e imagino que hoje seja a mesma coisa, você chegar lá na Feira dos Importados e comprar um CD com um telefone de 3 mil pessoas dentro dele, com nome e telefone, para você ficar ligando para as pessoas, né? Então, assim, realmente, a situação hoje tá bem terra sem lei mesmo, literalmente, né? Sim, hoje nós temos nada que regule isso, nada que proíba um órgão... nada que proíba é um pouco de exagero jurídico da minha parte. Nós temos algumas criatividades jurídicas que podem ser feitas para dizer que isso pode ou não pode ser feito. Mas sim, de fato, hoje a nossa realidade é essa. Você vai no metrô da Carioca, eu sou fluminense, né? O meu exemplo não envolveria a Feira dos Importados, mas você vai no metrô da Carioca, ali no Rio, e você pode comprar, de fato, um DVD com declaração de imposto de renda de milhares de cidadãos.
E hoje no Brasil nós temos a configuração em que as maiores bases de dados de cidadãos, as maiores bases de dados pessoais são do governo, não necessariamente de empresas. E se você não precisa nem ser o colega de vocês que tem uma solução técnica para seguir o dado de vocês. Muitas daquelas informações você tem certeza que veio de algum cadastro governamental, né? Como você falou da sua inscrição no MEI. Aquela informação só pode ter vindo de um lugar especificamente. E a maneira como o seu dado foi tratado para um fim que não o interesse público de operar, abrir uma empresa para você, foi levado para outro sentido. Quando você falou que dá para comprar o imposto de renda na rua de pessoas, eu dei um grito aqui. No, God! Sinceramente, eu comecei o podcast hoje interessado e eu vou sair apavorado. Não sei nem se eu vou conseguir dormir hoje, não. Sinceramente, eu tô aterrorizado aqui. A gente pode mudar para perguntas mais otimistas. Esse episódio tá muito Black Mirror, tô achando. Existe uma preocupação, né? Você faz parte do time que está se preocupando pelo Brasil todo, assim, mas nós, como pessoas de tecnologia, como pessoas que vamos trabalhar com dados ou se envolver em algum momento em algum projeto que pode ou não ser legal, né? Quais seriam as suas dicas ou conselhos para a gente que está imerso nessa área de dados, de lidar com essas questões? Porque essa pergunta, assim, ainda mais que você veio da área do direito, né? Esses dias eu vi um tweet, eu não lembro de quem que é, eu tentei recuperar ele para o episódio, mas eu não consegui. Alguém postou assim, eu espero que as pessoas que estão no Facebook sintam vergonha, eventualmente, do que elas estão fazendo com os dados das pessoas. Então, já vi muitas pessoas falando assim, vocês têm que se posicionar contra um determinado projeto e tal, mas nem sempre isso é o conselho certo. Qual seria o seu conselho? O meu conselho? Sim, eu não acho que... Bom, para alguém que trabalha com privacidade, eu acho que, de fato, nós já atingimos um ponto de não retorno, né? A partir de agora, nós temos apenas minimização de danos. Respondendo a sua pergunta em partes, começando de vocês da tecnologia. Para alguém que trabalha com políticas públicas na área de tecnologia e dados pessoais, e todo esse ecossistema Black Mirror, né? Hoje nós não podemos falar em política pública que se baseie somente em regulação ou legislação. A tecnologia, ela hoje tem um papel fundamental em criar instrumentos para que direitos sejam operacionalizáveis. Então, eu acho que vocês que são da tecnologia, né, que pensam em ferramentas, que estão usando a tecnologia para solucionar problemas, são pessoas que vão auxiliar nós advogados, nós elaboradores de políticas públicas, pessoas que trabalham com a aplicação da lei, a garantirem de fato direitos fundamentais como a privacidade e a liberdade, como, por exemplo, o exemplo do Serenata de Amor, que é a operacionalização da transparência pública, do controle do cidadão pelos gastos. Embora vocês tenham usado uma solução técnica, vocês estão operacionalizando um direito fundamental. Então, a tecnologia hoje ela é uma das ferramentas dentro da caixa de ferramentas que as políticas públicas têm para fazer valer um direito. Principalmente a privacidade e a proteção de dados pessoais, em que não basta a gente escrever uma lei que a gente considere ótima, que tem a garantia do consentimento, que tenha sanções efetivas, que gere incentivo, mas sem pensar em tecnologias que também pensam nesses direitos na hora de elaboração das soluções tecnológicas. Tanto que algumas legislações, nesse sentido, têm princípios considerados o privacy by design, que é enquanto você está elaborando a tecnologia, você está pensando nas questões relacionadas à privacidade. Agora, por mais que a gente pareça estar num cenário bem distópico e pessimista, eu acho que ao mesmo tempo a gente está num cenário também muito de oportunidades de se pensar criativamente, se criar padrões do que a gente quer para o futuro, né? Do que a gente quer a partir de hoje. O nosso cenário nós tínhamos uma ferramenta, um serviço extraordinário que era o Facebook. Hoje você pode ter 1000 críticas sobre exposição, sobre
depressão ou o que seja, mas o Facebook é uma ferramenta poderosíssima de criação de redes, né? De criação de inovação. O problema foi como nós levamos ou como nós lidamos com isso. Então, qual é o desenvolvimento tecnológico que a gente quer? E eu acho que a gente está no momento de poder pensar isso, e por mais que tenha sido algo muito negativo, de consequências que a gente não consegue delinear totalmente, quais foram as consequências de tudo que foi feito, por exemplo, com Cambridge Analytica, a gente pode aprender com esse caso e repensar os modelos de negócio baseados em dados, né, os incentivos que a gente gera para o desenvolvimento tecnológico e soluções que levem a gente para um futuro menos distópico. A minha sugestão para vocês é se aproximarem de pessoas, por exemplo, como eu, né? Às vezes eu acho que a gente fica encastelado, cada um em sua própria competência, e não se comunica e não aprende com a experiência um dos outros, ou até mesmo a gente acha que está criando uma política pública que é incrível, né? Uma lei de proteção de dados pessoais maravilhosa, que foi discutida por 8 anos, mas pessoas como vocês, que vão coletar e tratar dados pessoais, vão fazer inferências, né? Não sabem usar aquilo, ou não entendem aquilo que a gente está criando. A minha sugestão para vocês é se apropriarem também das políticas e da discussão que está sendo feita sobre o futuro da tecnologia, porque o futuro da tecnologia vai ser feito por quem faz tecnologia. E aí não basta você estar sentado aqui em Brasília dizendo que você acha que é certo e que é errado, sem saber quem está fazendo. E uma outra sugestão, que talvez seja um pitaco exagerado da minha parte, vocês serem criadores de padrões a serem seguidos por outros entes do mercado, né? Mostrarem para eles que sim, podemos desenvolver aprendizado de máquina e fazer inferências usando dados pessoais sem violar a privacidade dos cidadãos, com transparência, com accountability do nosso código, por exemplo. A gente pode tornar o nosso código explicável sem tornar o nosso código absolutamente transparente, embora eu acho que vocês trabalhem mais com a transparência do código, né? Mas criarem padrões que outros atores possam ver como são padrões que eles podem seguir em alguma medida, né? Olha, nós tratamos dados pessoais, mas nós não causamos discriminação, nós não identificamos no final um cidadão para poder criar o nosso serviço. Então, acho que vocês estão nessa posição de poderem criar padrões que hoje a gente não tem. Nossa, falou tudo. Sim, palminhas. Palmas, Johnny, põe palmas. Mas, assim, como que a gente pode se aproximar, se apropriar e participar dessa discussão? Eu acho que essa pergunta vai vir bastante, assim, das pessoas que escutam. Imagino que sim, que, por exemplo, usando um caso prático, né, serenata, para poder a gente se apropriar um pouco da situação que a gente estava, a gente foi ler lei. E desenvolvedor lendo lei é uma coisa meio complexa, né? A gente teve que consultar vários advogados para tirar dúvidas, coisas que a gente não entendia. A gente teve que conversar com pessoas de contabilidade também, na hora que a gente estava olhando, de fato, as notas e tudo mais. Então, ter esse... Tudo bem, a gente pode até querer ter um canal de comunicação, né? Mas como que a gente faz para fazer? Como é que é isso na prática, né? No nosso caso, Serenata, era muito fácil, que a gente ligava no Facebook, tá aí o Facebook, e falava assim, tem algum contador por aí que esteja disponível para conversar com a gente meia hora? E aí, 11 mil pessoas retweetando, dando compartilhar no Facebook, e a gente acabava achando alguém que pudesse ajudar a gente. Mas esse definir como fazer essa aproximação seria uma coisa fantástica, inclusive. Essa já é uma maneira, né? Por meio das redes que vocês têm, trazer pessoas de fora da área de vocês para dentro da discussão de vocês e vice-versa. Às vezes são questões um pouco mais até triviais, como ficar de olho no que está acontecendo em Brasília. Eu sei que não é a competência, claro, de vocês enquanto isso, mas custa nada dar uma olhadinha na agenda do Congresso, em alguns ministérios que vão discutir invariavelmente políticas de tecnologia, e identificarem que hoje o Brasil não está isolado em tentar solucionar esses desafios. Então, especificamente sobre ciência de dados,
né, que é inteligência artificial, usada como um coringa para muitas coisas hoje, existem discussões em âmbito internacional, em âmbito regional, ou acompanhar essas discussões e tentar trazê-las aqui para dentro, seja no microcosmos de vocês, seja na sala de aula, seja na rede que vocês criam. Então, por exemplo, um colega meu que é fellow de Tech Policy, 2 colegas da Mozilla, um trata especificamente sobre accountability de sistemas de inteligência artificial e possui uma iniciativa chamada AI Now, que é dentro da Universidade de Nova York, e eles estão tentando discutir padrões sobre o que é um accountability de código, né? Como um código pode ser explicável. Então tem a AI Now, do Jason Schultz, e tem a Tara Lyons, que ela já não é mais fellow, porque ela assumiu a posição de diretora executiva de uma associação chamada Partnership for AI, que é uma associação de várias empresas que vai desde IBM até entidades de sociedade civil que estão tentando pensar no futuro da inteligência artificial, desde a ética até a responsabilização de sistemas autônomos, né, como os carros autônomos, né? Então, eu não estou dizendo para vocês entrarem especificamente nessas discussões, se vocês quiserem, ótimo, mas ficarem atentas que essa discussão está sendo construída, tudo isso está sendo construído, e vocês podem fazer parte disso, seja pensando nos padrões que vocês conseguem estabelecer dentro da atividade que vocês desempenham, compartilhar isso com as pessoas que estão pensando em políticas mais amplas, a trazerem discussões que estão sendo feitas fora para dentro de grupos de ciências de dados e até pensar nas políticas que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil mesmo, né? E aí isso é ficar atento no que a gente desenvolve, não só enquanto governo, mas enquanto empresas também. Muito legal. Caramba, que legal. Você sabe que episódio é bom quando a gente não segue a pauta, né? A gente só vai conversando. O que você falou é exatamente o que eu estou trabalhando agora, assim, que lá na Rocket Match a gente trabalha analisando o perfil das pessoas, o perfil de candidatos a vagas de emprego, né? E prevendo a possível performance delas com base na psicometria, no perfil de behaviors, no perfil psicológico, né, da pessoa, perfil de comportamentos, na verdade, né? Explicando por alto, assim. E aí a gente estava discutindo exatamente essa questão, né? Assim, como que, se a gente alimentar para o algoritmo o sexo da pessoa, o algoritmo vai levar isso em consideração. Como que a gente pode fazer para que ele não leve isso em consideração, mas mesmo assim, mesmo se a gente não alimentar, se tirar a coluna sexo, tirar a coluna raça e do dataset e antes de alimentar, né, pro algoritmo, pode ser que, dependendo das coisas que são medidas, né, em cada empresa, até a performance mesmo, esse sinal esteja escondido atrás de outras variáveis, né? Então, assim, por mais que a gente não vá usar essas informações pessoais de sexo, raça, crenças, é interessante ter elas para usar como métrica depois e ver se o que o algoritmo está escolhendo, as pessoas que o algoritmo está ranqueando, são de maioria branca, se ele está perpetuando, né, esse tipo de preconceito, esse tipo de viés, perdão, ou se ele está literalmente sendo cego com relação a isso, né? Você está analisando realmente só as questões que fazem sentido, né, com relação àquela vaga, e não, por exemplo, raça, gênero, etc. Sim, esse exemplo, principalmente de vaga, já foi um exemplo que foi colocado, que colocou o Google em xeque, né? Houve uma pesquisa que revelou que as mulheres, ou pelo menos os perfis online que eram identificados como do sexo feminino, eram submetidos a publicidade relacionada a emprego com salários bem mais baixos a perfis do sexo masculino e com posições que nunca eram de liderança. Então, por exemplo, os perfis do Google que eram associados ao gênero feminino não iam receber uma vaga de CEO de uma empresa, por exemplo, ou iam receber muito menos do que perfis masculinos. Então, isso tudo foi a maneira como o código, né, para disparar publicidade foi treinado para aprender, né, reforçando vieses que a gente não quer que sejam reproduzidos na nossa sociedade desconectada, muito menos na conectada, né? E aí
temos outros exemplos relacionados não só a gênero, mas também a raça, como, por exemplo, o algoritmo do Google, que classificou homens negros como gorilas. Temos aqueles dispositivos de sabonete em alguns banheiros, não no Brasil, fora do Brasil, que os sensores não identificam a palma da mão de negros, né? Então, quando a palma da mão de algum negro tá lá embaixo do dispositivo do sabonete, ele não libera o sabão, né? A mesma coisa para algumas tecnologias de reconhecimento facial que não reconhecem a face de negros, só de brancos. Então, esses vieses, eles não são criados pela tecnologia, né? Não existe um determinismo tecnológico em que as máquinas criam esse tipo de comportamento, né? As máquinas são ensinadas esse tipo de comportamento e cabe a nós freá-los quando eles são identificados e não reforçá-los. Tenho visto bastante palestras eu esqueci o nome dela, Kathy, acho que é Kathy, chamada Weapons of Math Destruction, que ela fala sobre justamente isso, os vieses que a gente coloca dentro dos algoritmos, e ela fala do impacto, porque ela fala, por exemplo, existe um sistema que classifica os professores americanos. Então, bons professores têm notas altas e maus professores têm notas baixas. Isso é um sistema que tem muito impacto, amplo, abrange o país todo quase, e tem um alto poder destrutivo, né? Só que o código é fechado, ninguém sabe como é que isso funciona. E o mesmo professor, para a mesma série, em salas diferentes, tem notas completamente diferentes. E isso está sendo usado para demitir muitos professores. Isso é um algoritmo de alto impacto. Então ela fala muito sobre isso, sobre a gente está trazendo esses vieses e essas noções de como o nosso mundo funciona e jogando isso dentro do algoritmo e falando que o algoritmo é perfeito. Essa questão que você falou das mulheres para cargos de liderança, ela falou de um caso muito claro lá, que uma empresa que um dos diretores, por exemplo, é misógino ou ele de alguma forma faz algum tipo de movimento que impede com que mulheres atinjam posições de liderança. Então, sabe-se que nessa empresa mulheres não vão atingir posições de liderança. Então, o algoritmo para de indicar mulheres para entrarem na empresa, porque sabem que são pessoas que não vão ficar tanto tempo na empresa ou que não vão subir a um ponto que elas cheguem a diretoras, gerentes, etc. Então, eu recomendo bastante dar uma olhada no material que essa Kathy do Weapons of Math Destruction tá fazendo. Sim, ela tem um exemplo até que é até muito próximo da gente, que é o uso também de softwares que calculam, por exemplo, a reincidência criminal, né? Esses softwares eles foram criados com o objetivo de eliminar o viés dos juízes, né, quando estivessem analisando um caso penal. Só que o que ela observou e outros observaram também é que, na verdade, ele reforça muito pela base de dados, muito pelo nosso sistema criminal, muito por questões relacionadas a realidade socioeconômica, que ela reforça, esses códigos reforçam questões relacionadas ao racismo, por exemplo, né? Que era muito mais provável um negro reincidir no crime do que um branco. E aí a reincidência, ela não é associada à raça, né? Ela é associada a outras coisas, mas a base de dados, que tem, de fato, mais negros presos do que brancos, aprendeu isso. E nem sempre a transparência do código vai ajudar, o acesso ao código-fonte vai ajudar a resolver esses vieses, né? Então, são situações muito mais complexas do que a gente imagina, mas a gente tende a tratar hoje esses sistemas como caixas pretas, que não são possíveis de acessar, são extremamente opacos, assim se desenvolveram, não são capazes de aprender de outra forma senão com um botão que desliga, o que não é de fato a questão, né? Insisto em dizer que não há um determinismo tecnológico. Iniciativas como essas que eu citei anteriormente, como a Partnership for AI, AI Now, o Instituto, estão pensando em como a gente consegue garantir que esses sistemas sejam capazes de ser auditáveis, accountables, né? Infelizmente, accountability é um anglicismo horroroso que a gente não consegue traduzir, mas, enfim, que sejam responsivos e explicáveis, sem necessariamente a gente ter o acesso ao código-fonte, porque nem sempre vai ser a realidade para a gente. Então, esse cenário é o que a gente está desenvolvendo ainda, né? É tudo muito novo, é tudo muito difícil e se tateia muito
para não gerar os incentivos errados, né? Que é para não gerar um incentivo em que as pessoas não queiram mais desenvolver soluções como identificar vagas mais adequadas e usar gênero para isso. Não é isso que a gente quer. A gente só quer que, uma vez que algum dano ou algo errado aconteça, isso consiga ser solucionável. Bom, a gente está acabando, infelizmente. O nosso tempo é limitado. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Obrigada, Jéssica. Vocês têm mais alguma pergunta que a gente vai fechar? Não, eu estou querendo andar com a Marília no recreio só. Marília, muitíssimo obrigada por você estar aqui, por você responder todas as nossas perguntas. E eu tenho certeza que muitas mais perguntas ficaram. E a gente espera recebê-la novamente para conversar mais sobre esse assunto. Eu tenho uma pergunta, eu esqueci. Posso fazer agora, antes de terminar o agradecimento? Você sabe que é você que manda, né, Letícia? Você pode fazer, sabe que é você que manda, né? Pois é. Esse é o bom de ser arroz. Eu queria saber a sua opinião sobre o caso do Facebook, assim, esse caso eu tenho lido muito a respeito, já vi opiniões conflitantes sobre, e eu queria saber a sua opinião sobre tudo o que aconteceu, assim, pode ser alguma parte específica, mais geral, alguma coisa relacionada a esse tema, que eu tô bastante fascinada com ele. Do Cambridge Analytica? Isso. Bom, sobre o caso é que ele reflete um problema que a gente, por exemplo, que tenta criar normativas de proteção de dados pessoais, já antevia, que é o consentimento ele não é suficiente para dar controle aos indivíduos sobre os dados pessoais dele, né? Então, o vídeo que aconteceu com o Facebook, uma vez que você consentiu com os termos de uso, né? Você deu como se você tivesse dado uma carta em branco para tudo ser feito em relação aos seus dados pessoais. Então, a minha opinião é que, de fato, a gente já sabia que o consentimento não era o único instrumento a dar controle ao indivíduo, e o caso do Facebook foi bem emblemático em relação a isso. A gente sabe muito menos do que a gente imagina sobre os dados que são coletados sobre a gente e as inferências que são feitas com eles. Desde 2014, né, quando o teste foi colocado na plataforma, acho que foi em 2014, e o Facebook recebeu um flag, né, de que talvez um serviço usando a plataforma dele estivesse abusando, não só dos termos de uso dele, mas abusando da coleta e do tratamento de dados pessoais para a plataforma, ele falhou em tomar medidas adequadas. E foi o que o CEO, né, o Mark Zuckerberg, falou muito na sabatina dele no Senado americano. De fato, eles falharam em prover medidas mínimas para que o abuso não tivesse acontecido. Agora, a minha opinião, tá? É um pouco difícil, porque por mais que o Facebook esteja sendo colocado em xeque em relação a isso, a gente vai continuar ainda numa situação muito opaca sobre quais dados são coletados e as inferências que são feitas sobre a gente. É muito delicado você exigir isso do Facebook, que ele, né, abra a caixa preta dele e diga como ele faz todas as inferências sobre alguém. Claro, tem muita gente que acha que a gente devia fazer isso, né? Colocar ele dentro de uma lupa, né? Embaixo de uma lupa, em que tudo possa ser feito e explicado tintim por tintim, né? Depois que a gente terminar esse hangout aqui, com certeza o Facebook vai sugerir vocês como possíveis pessoas para adicionar como amigos e como, né? Ele fez essa inferência, a gente nunca vai saber. Claro que tem pessoas do ramo técnico vão conseguir identificar ou fazer pelo menos uma análise mínima de como esses dados chegaram até o Facebook. Mas toda essa baboseira que eu falei à parte, eu acho que o principal elemento desse caso é a confiança, que a confiança do consumidor, a confiança dos indivíduos em relação aos serviços sempre foi algo que as empresas de tecnologia meio que deixaram de lado, porque a confiança sempre foi algo que as empresas de tecnologia elas sempre tiveram num patamar, quase um pedestal, em que todo mundo sempre gostava muito. Você estava lá prestando um serviço ou que não existia antes ou que era melhor que os serviços que existem hoje em dia. Então, as empresas de tecnologia, principalmente a do Silicon Valley, elas sempre estiveram numa posição muito confortável que o consumidor defendia elas ativamente, as defendia ativamente.
Hoje, essa confiança está muito abalada. E a confiança é um dos principais elementos que essas empresas têm para sustentar, muitas vezes, o modelo de negócio delas, né? Porque, muitas vezes, a pessoa, quando perde a confiança, ela vai deixar de usar aquele serviço. E, então, não é o caso do Facebook. A gente não viu uma saída maciça da plataforma, né? Muito porque existe um custo muito alto em você sair hoje do Facebook. Mas eu acho que a confiança de fato foi abalada e hoje as empresas de tecnologia não estão mais nesse pedestal que elas tiveram nos últimos tempos. A minha opinião é que esse caso vai levar a uma alteração da maneira como essas empresas desenvolvem os serviços. Então, eu acho que por mais que tenha sido algo negativo, eu estou tentando ser otimista para terminar esse episódio de uma maneira otimista, é que algo negativo que aconteceu pode gerar coisas muito mais positivas que a gente ainda não está conseguindo enxergar. Ai, sensacional, muito. Verdade. Muito obrigada pela sua opinião. E eu não acho que em nenhum momento você falou baboseira, eu gostei de tudo. Foi muito bom ouvir isso. E eu gosto de pessoas otimistas. Acho legal terminar o episódio de uma maneira bem otimista. Acho que eu falo o nome de todos quando eu digo que todos os pizzaiolo aqui são fãs seus agora. Sinceramente, sério, parabéns. E, cara, é porque eu deixei no mudo aqui, mas toda hora eu tava, só falando isso, concordo, e batendo palma aqui. Você disse tudo mais um pouco, sinceramente, foi ótimo. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter sido convidada a falar, e nós advogados nem sempre... Nós não somos tão legais, né? A gente não faz coisas legais como vocês, mas a gente gosta muito de falar, né? Como vocês viram. Então, agradeço o convite. A Yaso também, que foi quem me colocou em contato com vocês e que para mim é uma guru da tecnologia. Acho que esse podcast, não esse episódio, mas o de vocês, pode ter uma influência muito grande naquilo que a gente falou sobre educação. De repente, vocês vão ter um efeito cascata que nem vocês estão prevendo. Muito legal. Só tenho coisas boas a falar aqui, só agradecer mesmo. Nossa, sensacional. Tô bobo aqui. Muito legal. Queria convidar mais pra frente para você voltar, a gente continuar falando, debatendo esses temas, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode talvez pegar um tema mais específico, porque de fato a gente tem que aproximar essas duas comunidades, as pessoas que estão fazendo as leis e estão se preocupando com isso, as pessoas que estão fazendo a tecnologia no dia a dia, né? Muito obrigada pela sua participação e por ter respondido todas as nossas perguntas. Vai ser um prazer, gente. Muito obrigado. E qualquer coisa eu mando para vocês umas leis aí muito loucas que a gente estiver discutindo. Por favor, sempre fique à vontade. Massa. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Pizza de Dados. E até a próxima. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau!